pessoal, meu nome é Luísa da Costa Desgranges, sou do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas e Fungos e vim mostrar para vocês os resultados da nossa pesquisa de iniciação científica, denominada Levantamento de Fungos Micorrízicos Arbusculares com potencial associativo a plantas alimentícias não convencionais que ocorrem em sistemas agroflorestais fluminenses. Os fungos micorrízicos arbusculares são heterótrofos obrigatórios e eles vão ajudar a planta hospedeira a absorver água e nutrientes minerais. Em troca, a planta dá a eles os fotoassimilados, que são os compostos da fotossíntese. Essa simbiose, se comprova essa eficácia devido aos mais de 90% das plantas vasculares que estão associadas a esses fungos micorrízicos. Eles vão conferir, então, às plantas maior resistência a fatores bióticos e abióticos, como, por exemplo, estresse hídrico, ataques de fitopatógenos, solos de baixa fertilidade e solos contaminados por metais tóxicos. Então, vão dar uma maior produtividade e, ao mesmo tempo, uma redução no uso de, por exemplo, fertilizantes químicos. Então, eles têm grande importância tanto econômica como ecológica. As plantas alimentícias não convencionais são, ou PANC, esse é um acrônimo desenvolvido pelo Valdelic Knupp, que cunhou denominou essas plantas. São espécies de plantas que são comestíveis, ou inteiramente, ou partes delas, e elas vão ocorrer de forma espontânea ou através de cultivo. Elas não vão fazer parte da maior parte não vão fazer parte dos hábitos alimentares da maior parte da população, e geralmente são chamadas de ervas daninhas, mato ou invasoras por aqueles que desconhecem seu verdadeiro potencial nutritivo. Sendo assim, e econômico também. Sendo assim, vão estar amplamente distribuídas em diferentes ambientes, assim como os nossos fungos micorrízicos. Dentre seus benefícios, a gente tem uma maior biodiversidade ali naquele sistema, um baixo custo e consequente economia, a nutrição e alimentação, como eu já falei, também os compostos bioativos que estão muito atrelados à questão da saúde, como a gente tem, por exemplo, a beldroega, o resgate cultural, já que muitas dessas plantas já foram muito importantes, e faziam parte, por exemplo, a gente tem a etnobotânica, faziam parte da cultura mesmo de muitos povos e acabaram com o tempo, devido a outras espécies economicamente mais importantes, foram deixando de ser usadas. E também respeitando a sazonalidade e a regionalidade. Por fim, a gente tem os sistemas agroflorestais, ou SAF, que são um cultivo de espécies agrícolas em consórcio com espécies agroflorestais, vão promover uma melhoria na qualidade da água, do solo e do ar, e eles são sistemas que vão reproduzir os padrões da natureza, como a gente tem, por exemplo, a constante cobertura do solo, também a formação de um microclima, como a gente tem nas nossas florestas. Eles são sistemas com alta diversidade biológica, alta ciclagem de nutrientes, alta atividade microbiana no solo e vão priorizar o uso de espécies nativas e de interesse comercial, aí o melhor dos dois mundos. Então, vão poder trazer uma maior sustentabilidade e também, se manejados adequadamente, vão trazer também uma maior produtividade, enfim, também estão atrelados à economia. E os sistemas agroflorestais no estado do Rio, eles representam apenas 1,53% dos 2.375.000 hectares que a gente tem de estabelecimentos agropecuários, enquanto as pastagens são 66% desse total. O que é interessante, que em contrapartida a gente tem a informação de que a Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro, é onde tem a maior porcentagem de remanescente preservada. Então, a gente vê aí um dado curioso nessas informações contrastantes. Já foi feito um levantamento e mapeamento de experiências com SAF no estado do Rio de Janeiro, que foi realizado pela Fernanda Tumbentlack, onde registrou 128 pontos em todo o estado, de 2018. Aqui eu trouxe esse mapa só para a gente conseguir analisar como as pastagens de fato em laranja são bem predominantes no estado. E aqui esse levantamento que foi feito pela Fernanda, que registrou alguns desses pontos aqui no nosso território. Bom, os SAFs são ambientes mais complexos, com mais interações ecológicas, e os SAFs e FMAs são importantes na recuperação ambiental. A presença de espécies florestais vai desempenhar uma função importante. As PANC, assim como a função alimentícia, podem cumprir outras funções no sistema, então elas são bastante importantes também. E os SAF e as PANC vão ter importância para a agricultura familiar, assim como os fungos micorrízicos arbusculares podem ajudar muito nessa questão de produtividade, de economia. Então, vão gerar uma maior biodiversidade, renda, qualidade ambiental e, consequente, segurança e soberania alimentar e nutricional para a população. Estima-se que existam de 2.500 a 75.000 espécies PANC no mundo, e o Brasil, tendo uma vasta biodiversidade, podem ter muitas espécies PANC ainda a serem descobertas.
Já os fungos micorrízicos arbusculares, teoricamente, podem existir de 37.000 a 78.000 espécies e, por enquanto, são descritas 323 espécies. Então, a gente vê que ainda tem muitas interações e possibilidades que podem ser estudadas. Bom, os nossos objetivos foram realizar um levantamento bibliográfico para relacionar o potencial de interação entre fungos micorrízicos arbusculares e as plantas alimentícias não convencionais de ocorrência nos sistemas agroflorestais no estado do Rio. Então, nossos objetivos específicos foram selecionar as principais espécies punk cultivadas no estado do Rio e buscar informações científicas sobre as associações de FMA com as espécies de punk que a gente selecionou. Então, a metodologia foi em 2 etapas, e a primeira foi esse levantamento de punk através de artigos, enfim. Posteriormente, depois que a gente fez essa seleção, né, das que a gente iria pesquisar, a gente fez, de fato, a busca das publicações, através, a gente sempre usou o Scholar Google, o Cielo e o periódico Capes, para ambas as pesquisas. Posteriormente, foi feita uma triagem e leitura, né, das publicações que a gente encontrou. No primeiro levantamento, foram mais de 300 artigos, né, 300 publicações que a gente conseguiu encontrar. Depois da triagem, leitura, enfim, a gente também utilizou a plataforma Reflora para fazer checagem da distribuição geográfica e a plataforma IMF Phylogeny para checar também a nomenclatura mais atualizada dos FMA. E depois da leitura, a gente chegou a 182 artigos, onde de fato foi feito o levantamento bibliográfico. E aí, essa análise de dados foi tabulada no Excel, onde a gente pôde ali criar uma tabela com todos esses resultados. A gente conseguiu, então, selecionar 45 espécies punk no total, que vão abranger 29 famílias. E aqui a gente tem as publicações de punk e FMA, né, que vão relacionar esses dois temas através das décadas. A gente pode ver que a gente conseguiu encontrar 13 publicações na primeira década, de 90 a 99, 49 publicações de 2000 a 2009, 98 publicações de 2010 a 2019 e 23, né, por enquanto, só nesses primeiros 2 anos da década de 2020 a 2029. Então, a gente pode ver que, de fato, foi aumentando bastante e provavelmente é um número que vai continuar aumentando. Talvez a pandemia interfira nesses resultados, mas a gente conseguiu ver que foi crescendo a quantidade de publicações que foram encontradas através das décadas. A partir disso, a gente conseguiu produzir esse mapa, onde a gente mostra a distribuição das publicações encontradas pelo mapa mundi, né? A gente pode ver principalmente o Brasil, o Irã e a Índia foram os principais que a gente encontrou mais artigos. E as publicações por espécie variaram de 0 a 26, a gente não conseguiu encontrar algumas espécies, vou falar um pouco mais para frente. E as que tiveram maior quantidade de publicações encontradas foram a aroeira, a beldroega, o guandu e o jatobá. E aí eu trouxe aqui para vocês, como não dá para eu trazer a tabela na íntegra, eu trouxe para vocês verem como essa tabela está, aqui no caso do guandu, mas é importante a gente ressaltar que esses 132 artigos encontrados, não foi feita a distinção entre a metodologia, né, encontrada para analisar ali a ocorrência dos FMA. Então, foi tanto ocorrência natural como a inoculação em experimentos e a análise de solo ou de raiz. Bom, essas foram as espécies que a gente não encontrou artigo relacionando FMA e punk. A gente chama atenção para a taioba, no caso, que é uma espécie punk bem famosa, e a gente não encontrou artigos sobre elas. E também aqui a gente vê a família dessas plantas que a gente não encontrou nenhum artigo sobre, e a gente vê que nenhuma delas é da mesma família. Bom, por fim, a gente trouxe aqui o número de ocorrências em relação às espécies de FMA, e a gente pode ver que, em relação à abundância, os principais artigos abrangiam os gêneros risófagos, funeliformes e clareidoglomos, mas em relação à diversidade de espécies, foram principalmente glomos e a calospora. Por fim, em relação à distribuição das espécies, por mais que a gente tenha encontrado, a maioria delas estava presente, né, estava como presente no Brasil e presente no Rio de Janeiro, mas algumas delas a gente não conseguiu, por mais que elas estejam na literatura como presente no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu encontrá-las através do Reflora constando como presente, né, no estado do Rio. Então foram o caruru, o umbu, o coentro do mato, a cana do brejo, o baru e a chia, o cupuaçu, o araçá, o araçapeira e a azedinha. Bom, a gente então ressalta, né, a importância desses módulos, né, dos SAF para a preservação de ecossistemas florestais, para reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. E o Rio de Janeiro, principalmente por estar inserido no bioma Mata Atlântica, ele tem diferentes fitofisionomias, ele é um bioma muito importante, que também tem declividade e tudo, então ele tem grande vocação para a implementação de SAFs.
e realmente a maior parte dos SAFs é encontrada nesse bioma, independente de ser no Rio, em São Paulo, enfim, outros estados que estejam inseridos nesse bioma, mas então ele tem uma grande vocação. Por mais que ele tenha também toda essa vocação, ele acaba que grande parte é de pastagem. Então a gente vê que a gente pode ainda melhorar bastante esse número, aumentar a preservação, aumentar a biodiversidade. Ia ser muito interessante. Bom, já foi feito um estudo pelo SOS Mata Atlântica de 2017, onde eles analisaram a porcentagem, né, de regeneração dos municípios no Rio de Janeiro. E Casimiro de Abreu, Duas Barras, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Silva Jardim foram alguns dos municípios que mais regeneraram a Mata Atlântica, né, nesse espaço de tempo. E é curioso porque eles são municípios que a gente sabe, sabidamente, tem grande concentração de SAFs. Então, será que esses SAFs contribuíram para isso? A gente acredita que sim, mas né, não temos dados suficientes para poder confirmar isso. Mas é bem interessante a gente poder analisar. Bom, a gente também conclui que muitas vezes as punks, por mais que elas tenham esse potencial alimentício, elas acabam sendo utilizadas muito pelo seu potencial, seus serviços ambientais que elas podem cumprir no sistema, e elas acabam que são deixadas de lado, acabam ou por não ter apelo, ou desconhecimento mesmo da população, acabam que não são utilizadas pelo seu potencial alimentício, mas pelos serviços que elas podem cumprir, como, por exemplo, cobertura vegetal, adubação verde, enfim, outros serviços ali para aquele sistema. A gente ressalta também a importância da coleta, do registro de ocorrência de espécies vegetais, da herbarização, já que a gente viu que tem uma certa defasagem, né, nas informações, já que a gente tem ali espécies punk que na literatura estão presentes no Rio de Janeiro e quando a gente vai checar no sistema, elas não estão indicadas ali como presentes. Então é muito importante a gente saber essa distribuição verdadeira das espécies. Em relação às famílias vegetais consideradas não micorrízicas, eu gostaria de ressaltar que a gente tem, né, algumas espécies que são não micorrízicas ou não inteiramente micorrizadas, enfim, são essas famílias que eu botei aqui, mas foi curioso a gente ver que algumas dessas famílias estavam presentes lá nos artigos que a gente encontrou. Então é bem legal isso, a gente vê que às vezes na literatura tem uma informação, mas a gente vê que a gente também consegue encontrar uma informação oposta, por exemplo, é bem curioso. Bom, em relação à ocorrência de FMA e à predominância de alguns gêneros, eu trouxe aqui esses dois artigos de Leal, Stumer Siqueira e Loz e outros autores, que falam da grande abundância em Mata Atlântica dos gêneros Glomus e Acalospora. Não foi o nosso resultado, a gente encontrou eles como os mais diversos, mas não como os mais abundantes. Mas esse resultado muito provavelmente sofreu interferência, já que a gente não fez essa divisão de ocorrência natural e ocorrência em laboratório, através de experimentos, e tem algumas espécies que são amplamente mais utilizadas na hora da inoculação. E muitas vezes são funeliformes, esses gêneros, né? Funeliformes, risófagos e claridoglomus. Então, com certeza, esse número nosso aumentou por conta disso, por a gente não ter feito essa distinção. E a gente sabe que a calospora e glomos, de fato, são muito abundantes, por eles terem uma grande adaptação a diferentes tipos de solo, espécies de plantas, e abrangem uma maior distribuição, né? E também, em relação ao número de publicações encontradas, elas foi maior esse número no hemisfério sul, e a gente sabe que existe, de fato, maior ocorrência natural e diversidade desses fungos nessas regiões tropicais. Então, faz sentido a gente ter encontrado maior publicações no hemisfério sul. Bom, eu gostaria, então, de concluir falando que foi possível a gente conseguir fazer um levantamento bacana, né, desses 182 artigos. É um trabalho muito importante para a gente conseguir, a partir disso, fazer outros estudos. Então, foi possível a gente sistematizar o conhecimento sobre a ocorrência e possíveis benefícios dos fungos micorrízicos arbusculares em espécies de plantas alimentícias não convencionais. A gente conseguiu desenvolver uma tabela que ficou bem bacana, onde a gente compila todos esses resultados. E a gente considera que esse estudo justamente pode contribuir para conhecimentos prévios e vão auxiliar o planejamento e desenvolvimento de novas pesquisas e aplicações. Eu também gostaria de indicar, por exemplo, uma proposta que seria a gente, a partir dessas informações, poder ir em SAFs no Rio de Janeiro, onde tem essas PANC, e aí, de fato, fazer uma análise ali do solo e constatar que esses nossos resultados que a gente encontrou foram bacanas, então tem a ver com o que, de fato, a gente vai encontrar ou não. Isso seria bem legal, um trabalho bem legal. Bom, eu deixo aqui as minhas referências bibliográficas e eu gostaria de agradecer imensamente tanto ao meu laboratório, à Unirio e ao DPQ também pela minha bolsa de IC. E deixo aqui meu contato para qualquer dúvida. Aqui estão todas as referências bibliográficas utilizadas. E é isso. Muito obrigada pela atenção.